Fala galera, eu sou o Léo. Eu sou a Fábio e como vocês podem ver temos um cenário diferente. Hoje a gente vai mostrar pra vocês como que nós fizemos o nosso deck. Apesar de que agora até já virou moda, né? Fazer deck em cima de van, em cima de Kombi. A gente, desde o início, desde que a gente começou a acompanhar viajantes de lá atrás, antes da gente viajar de mochilão, inclusive, né? Verdade. Quando a gente começou a acompanhar pessoas que viajavam o mundo, a gente olhava algumas referências e sempre tinha essa coisa assim, né? De estar em cima do carro, de ter essa visão ampla, de poder parar nos lugares e ter uma perspectiva diferente, literalmente, né? E aí, quando a gente começou com a ideia de fazer o motorhome, quando o Léo veio com essa ideia, uma das primeiras coisas que eu fiz foi falar, né, do deck. Então, quando a gente começou a definir o projeto do nosso motorhome, uma das coisas que eu queria era que tivesse o deck aqui no teto. Apesar de que eu tenho um pouco de medo, né? Vamos ver como é que eu vou me acostumar, mas hoje foi tranquilo pra subir. Não, acho que aos pouquinhos vai pegando jeito. É porque é que nem subir numa escada muito alta, às vezes dá um pouquinho de medo, né? As primeiras vezes, mas logo já pega o jeito. Eu já acostumei porque já subi tanto aqui em cima. É. Então, enquanto a gente fazia todas as definições do motorhome, como quantas placas solares a gente ia utilizar, o que a gente teria, né? Claraboia, climatizador, a gente já levou em conta o deck. Então, o Léo desenhou o nosso teto aqui já pensando no deck. E aí, quando chegou a hora de realmente construir o nosso deck, ele já sabia exatamente como que ia ser, né? Quais eram as dimensões que teria, como é que ia funcionar. A gente só precisava definir como seria o nosso encosto, para que lado seria. E aí a gente chegou no desenho que seria o melhor pra gente. Então, pelo fato de a gente ter o climatizador aqui atrás, a gente tinha duas opções, né? A gente poderia fazer o deck um pouco mais baixo ao redor do climatizador, ou subir bastante o deck para que ele ficasse por cima e a gente tivesse toda essa área disponível para poder andar e sentar aqui em cima. Mas como vocês já devem ter percebido, a gente é bem chato com a questão estética, e aí a gente queria que o deck ficasse o mais baixo possível. Então a gente optou por fazer ele um pouquinho mais baixo. Então a primeira coisa que a gente fez foi fazer um desenho, né, do que a gente precisava exatamente da estrutura aqui, e levar para o serralheiro. Aí a gente fez essa estrutura em metalon para ficar um pouco mais leve e levou para fazer pintura eletrostática na cor preta. A gente fez essa estrutura metálica aqui para poder fazer o nosso deck no teto da van e a gente colocou esses suportes aqui. Eu fiz algo parecido com o que a gente fez nas placas solares, né? Então essa estrutura aqui fica em cima daquela parte preta que tem lá no carro. Depois, na hora que a gente for colocar no carro lá, a gente mostra para vocês. E aí essa parte vai para baixo e a gente parafusa naquela estrutura lá. Então a gente tem 2 parafusos em cada um desses suportes, então tem 6 desse lado, 6 daquele lado lá. E aí a madeira a gente vai fixar em cima dessa estrutura. E aqui é o nosso climatizador. Então, para poder fazer um pouquinho mais baixo essa estrutura e o deck não ficar tão alto lá, a gente está fazendo o deck ao redor do nosso climatizador. Então, acho que vai ficar bom, porque a gente vai sentar naquela parte ali, né, e qualquer coisa a gente apoia os pés para cima aqui do climatizador, que daí não tem problema, a gente só não pode sentar em cima dele. Aí lá no finalzinho a gente vai fazer, né, um banquinho para subir e aí a gente se encostar virado para cá. E a próxima coisa que a gente precisava decidir, então, depois que a estrutura estava pronta, era qual era a madeira que a gente ia utilizar. A maioria das madeiras que são utilizadas em área externa, elas além de serem caras, acabam sendo muito pesadas. E a gente tem uma preocupação muito grande com peso em tudo que vai aqui no carro. Então a gente viu algumas opções aí, tinha cumaru, itaúba, tinha vários tipos de madeira aí, só que realmente todas elas eram muito pesadas. Então a gente acabou optando por pinus tratado, que é uma madeira bem mais leve. A gente escolheu uma régua de aproximadamente uns 9 centímetros. Elas variam, tem umas aqui que são 9, outras 9,5. E a altura dela é 2 centímetros. Então é uma madeira bem leve mesmo. E o pinus tratado acaba segurando um pouco melhor no tempo. Claro que a gente fez todo um tratamento depois, mas a gente gostou bastante do resultado. E a gente comprou réguas aí que tinham 3 metros, então a gente precisou medir mais ou menos quanto é que a gente ia precisar, né? Porque a gente ia acabar perdendo um pouco do material nos cortes. E a gente comprou aproximadamente 4 metros quadrados. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the bathroom. I don't care at all, baby, you got my attention. Então, depois de cortar todas as madeiras, a gente colocou a estrutura aqui em cima do carro de novo, né, para poder testar as madeiras certinho no lugar, ver como é que ficaria. E uma vez que estava tudo certinho, a gente pôde fazer todas as furações na estrutura metálica e nas madeiras.
Aí depois de feita a furação, o Léo tratou as madeiras. A gente fez o mesmo procedimento que a gente usou nas nossas bancadas, em todas as madeiras expostas que a gente tem. Então foi lixado e foi passado stem, várias demãos de stem, pra aguentar, né, toda a água que cai ali na madeira ser repelida, porque o stem ele tem essa propriedade. Agora sim, todo o material pronto. Vou mostrar para vocês como é que tá ficando ali e como é que a gente vai fazer a fixação de tudo lá no teto da van. Então aqui tá a estrutura metálica do nosso deck, que vocês já viram antes. Aqui estão todas as madeiras prontinhas, olha só o acabamento que legal que ficou. Tá bem lisinho. Lá no teto do carro a gente vai poder ver melhor, mas acho que vai ficar bem legal. E aqui, ó, estão algumas estruturas metálicas que a gente mandou fazer, eu peguei na serralheria ontem, que é para poder fazer a fixação das nossas réguas do encosto. Então, essas madeiras que não tem furação, né, tem algumas aqui por cima, elas vão servir para o nosso encosto. Eu vou usar 5 réguas dessas aqui, e eu vou fixar uma na outra com essas estruturas aqui. É uma barrinha chata de aço, ela tem cerca de 1,5 cm, só que vai ser o suficiente, essas 4 aqui, para que a madeira não envergue, né? O banco não acabe entortando. Então ela vai ter força suficiente para manter o nosso banco inteirinho, né? Para que ele não curve. E a gente vai ter um acabamento bem legal, porque ela vai ficar pequenininha do lado de trás do banco, né? Então quando o banco estiver montadinho lá em pé, ele vai ficar bem discreto essa parte aqui. Outra coisa que a gente fez foi comprar algumas dobradiças que a gente pintou de preto. São dobradiças inox. A gente acabou dando uma lixadinha e pintou de preto, para poder ficar com o acabamento mais legal. Todos os detalhes do banco, né, vão ser em preto. Então, a estrutura do deck vai ser preta, todas essas partes aqui pretas, e a gente comprou também uns tapa-furos pretos para cobrir os parafusinhos que vão fixar a madeira na estrutura metálica. Então agora eu vou retirar uma peça que tem lá em cima do teto, sei lá, é uma pecinha que eu acho que era usada para segurar, já vem na estrutura do carro, que é para poder fixar alguma coisa lá. A gente não vai precisar dela, ela está atrapalhando a fixação da estrutura do deck, então eu vou remover essa peça e fazer a instalação do deck. E teria algumas opções pra gente colocar esse encosto, né, pra formar o banco, que normalmente o pessoal coloca nas laterais. Só que como a gente botou ele um pouquinho mais baixo, o nosso deck, por causa do climatizador, a gente acabou optando por colocar ele aqui no fundo, então a gente acaba ficando virado pro fundo, né, da van. A gente acha que foi uma boa opção porque na maioria dos lugares onde tem estacionamento, a gente vai acabar parando com o carro, né, reto de costas para algum lugar ou de frente para algum lugar. Então, tendo o deck aqui, a gente consegue parar com a traseira virada para uma praia, virada para um parque, por exemplo. Mas a gente vai contar para vocês depois na viagem, né, como for acontecendo, se valeu a pena fazer desse lado ou se melhor seria fazer na lateral. Tá o encosto do nosso banco prontinho, então são essas 5 réguas, a gente só cortou elas do tamanho certinho e juntou elas com aquelas estruturas metálicas que eu tinha mostrado para vocês, né? Então tem 4 estruturas daquela e agora é só a gente fixar as dobradiças que estão aqui, são essas dobradiças aqui. Então a gente vai fixar elas em um dos lados e depois a gente vai fixar esses cabos aqui de aço para poder manter a estrutura retinha, né, para ela não ficar caindo. Então isso aqui que vai segurar o formato do banco.
coisa que a gente acabou não mostrando pra vocês antes, mas que a gente precisava ter pra poder montar o nosso deck, pra poder pensar em ter um deck aqui em cima, era uma escada. Então a gente colocou uma escada na traseira do carro e a gente teve que fazer isso também antes de fazer a forração das nossas portas traseiras. E existem algumas opções aí de escadas prontas já no mercado, só que nenhuma delas ia bater exatamente nas medidas que a gente precisava por causa da janela. Como a gente tem uma janela na porta de trás, é uma janela basculante, né? Ela precisa abrir pra fora do carro, acaba que os degraus de várias escadas não bateriam nas medidas que a gente precisava ali. Então a gente acabou optando por fazer também com serralheiro. Então a gente passou todas as medidas bem certinho, a gente foi lá, né, verificou todos os espaços que precisava no degrau, largura da escada, enfim. E a gente seguiu o mesmo processo aqui do deck, né? Na verdade, a escada veio primeiro, mas o processo é o mesmo. A gente fez ela em metalon com o serralheiro e depois levou pra pintura eletrostática. E quando a gente coloca na balança o preço de uma escada pronta pra uma escada que a gente mandou fazer, fica bem parecido o valor. Então o primeiro passo para fixar a escada depois que ela estava prontinha foi marcar todas as posições dos furos e fazer toda a furação nas portas para poder fazer a fixação dela. Depois dos furos prontos, eu fiz uma pré-fixação, eu botei a escada no lugar, fixei ela para fazer o teste, para ver se estava bem retinho, se estava tudo ok. E aí sim, eu retirei a escada toda de novo, coloquei PU para poder vedar os furos, né, para que não entrasse água pelos parafusos para dentro do carro. E aí a gente fez a fixação da escada no lugar. Aí para vocês verem como é que ficou a fixação, ó, a gente colocou umas barras, umas chapas por trás aqui da lata para poder abraçar a lata, né? Então do lado de cá a gente tem os parafusos e aí eles não estão fixos direto na lata do carro. Eles têm essa chapa aqui que acaba distribuindo um pouco da força, né? Fica um pouco mais seguro dessa forma. E ali em cima é a mesma coisa, ó. Eu tive que abrir, né, a lata do carro aqui, a porta em cima, então eu abri aqui porque lá dentro tem uma chapa e aqui tem outra. Ó. Então dessa forma fica tudo bem firme e não tem perigo de um parafuso ir sovando, né, e estragando a lata nos pontos, porque daí a chapa acaba segurando a lata toda. E eu tô usando uma arruela de pressão e uma porca travante. Então isso aqui, uma vez que firmou, não sai mais do lugar. Muita gente fala assim, ah tá, mas pra que o deck? Pra tirar foto? Sim, pra tirar foto, óbvio. Mas também a gente acha que realmente faz diferença. Eu não achava que ia ser tão legal ficar aqui em cima. A hora que eu sentei aqui, antes da gente começar a gravar, eu falei, meu, que legal, né? Que delícia poder olhar as coisas assim e tal. É. Já dá uma sensação gostosa só de ficar sentado aqui. Imagina que a gente estiver num lugar assim, bem paradisíaco, né? Vou ser bem sincero que eu tava meio cético, assim, eu fiz mais porque a Fábio queria. Eu, por mim, no início teria botado uma outra placa solar aqui, pra gente ter mais energia. Mas, ficou legal, tô curtindo. Não sei quanto a gente vai conseguir usar, se a gente vai conseguir usar com frequência, mas acho que quando a gente tiver a oportunidade vai ser bem legal poder aproveitar esse espaço aqui. E pela questão de trabalho, né, o custo-benefício, digamos assim, foi mais rápido do que eu imaginava. O Léo falou que achava que era fácil, né? Seguidão assim, se fosse botar tipo umas 8 horas por dia, eu acho que uns 2 dias fazia tudo. É claro que a pintura leva um certo tempo, porque tem que esperar aí 12 a 24 horas para secar o stain entre cada demão. Se você quer saber um pouquinho mais como é que é esse procedimento da pintura do stain, né, da pintura da madeira usando stain, eu vou deixar linkado aqui um vídeo onde a gente fala exatamente como a gente fez passo a passo as nossas bancadas. Mas tirando esse detalhe aí, foi super rápido. E o custo também acabou sendo bem baixo comparado ao que eu imaginava. Eu acho que no total a gente deve ter gasto algo em torno aí de uns R$700 para deixar ele prontinho assim do jeito que ele tá aqui. A gente não vê a hora e agora a gente tá literalmente contando os dias pra começar a viajar de verdade, né? Cair na estrada de vez e começar a nossa expedição até o Ushuaia primeiro. E começar a usar o nosso deck, né? Então comenta aqui embaixo se você acha que vai ser útil, se não vai. Se vocês tiverem alguma dúvida também sobre a construção do deck, comenta aqui que a gente vai tentar responder. Sigam a gente lá no Insta, @LeoEFabioVale. Se inscrevam aqui no canal. A gente sabe que tem muitas pessoas que veem os vídeos e não estão inscritos. Isso não custa nada e ajuda muito a gente. Então, já se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Que a nossa intenção é atravessar a fronteira do Uruguai assim que ela abrir
e a gente vai mostrar tudo aqui pra vocês, é claro. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau!